Não existe teste psicotécnico, da mesma forma que não existe teste de QI. Quando a gente avalia alguém, avaliar significa dar valor, atribuir valor. Eu quero avaliar, por exemplo, a distância entre mim e determinado ponto, entre um ponto A e um ponto B. Eu vou utilizar de uma medida métrica, matemática, de lógica matemática, para chegar à conclusão que entre mim e determinado local, determinado ponto, tem 2 metros, 3 metros. Eu vou utilizar um valor, que são os metros. Quando eu avalio, por exemplo, a inteligência, e isso sim existe, eu vou avaliar uma função cognitiva de determinada pessoa. A inteligência, eu vou ter um pressuposto teórico para avaliar aquela função cognitiva e vou chegar a alguma conclusão métrica. Essa conclusão métrica vai ficar um pouco complicada de eu falar aqui com um teste, ali com outro teste, ali com outro teste. Um teste vai dar 5, outro teste vai dar 10, outro teste vai dar 30. Um teste vai até 5 e o camarada tirou 5. Um teste vai até 30 e o camarada tirou 7. Essa pessoa que tirou 7 não tirou mais do que quem tirou 5. Então foi necessário padronizar essa função, esse resultado no teste de inteligência. Logo, Terman, se não me engano, em 1937, consegue criar uma fórmula entre idade mental e idade cronológica que a gente chama de QI. Logo, você não pode fazer nunca na sua vida teste de QI, porque não existe um teste de QI. Existe teste de inteligência. Seria a mesma coisa que você falasse, eu vou fazer um teste de metro para saber quanto eu meço. Não, tem teste de altura. Eles vão mensurar outra coisa. E em psicologia a medida é sempre derivada, não é fundamental. Um exemplo de uma medida fundamental seria exatamente isso. Tem uma caixa d'água que cabe tantos mil litros. Uma medida derivada seria, eu coloco o termômetro embaixo do meu braço e pela temperatura do meu corpo vai mover ou não o metal do termômetro. Isso é uma medida derivada. Em psicologia nós basicamente só utilizamos medidas derivadas. Porque nós não temos, isso é fundamental que as pessoas saibam quando a gente fala de avaliação. Nós não temos um zero absoluto. Por exemplo, para a distância entre um ponto A e um ponto B, nós temos um nível de medida escalar, nível de medida chamado nível de medida de razão, que permite um zero absoluto. Entre o ponto A e o ponto B tem, sei lá, 20 metros. Você tem tantos quilos. Existe um ponto zero absoluto. Uma pessoa com 50 quilos, ela é metade do peso de uma pessoa com 100 quilos. É exatamente isso. Essa correlação é respeitada. É um nível de medida chamado racional ou de razão. A psicologia não tem essa sofisticação. Nós utilizamos o nível nominal, intervalar e ordinal. O que significa isso? A partir do momento que a gente sabe, 2 pontos, tudo que é esquizofrenia não é autismo. Pronto, nós temos um A que é diferente de B. Logo, estamos utilizando o nível de medida nominal. Tudo que é esquizofrenia vai estar no saco da esquizofrenia, tudo que é autismo vai estar no saco do autismo, e são coisas separadas. A gente pode utilizar um nível de medida que não é mais nominal, que é, por exemplo, ordinal. Uma pessoa está correndo uma maratona e chegou em primeiro. Pela ordem, a pessoa que chegou em segundo vai chegar em segunda, a pessoa que chegou em terceiro vai chegar em terceiro e por aí vai. Isso não quer dizer que o tempo da primeira seja metade do tempo da segunda e por aí vai seguindo. Ou seja, tem uma ordenação simples, mas aquela ordenação é para uma variável. E a gente pode utilizar um nível de medida mais sofisticados. Quando a gente fala em avaliação o tempo inteiro, a gente está querendo criar um ponto zero. O que é o zero de inteligência? Não existe isso. A gente não consegue mensurar uma pessoa que é zero de inteligência sem cair em vários erros metodológicos. O que é uma pessoa 100% criativa? Não existe. É mentira, é bobeira. É ingenuidade achar que existe isso. Então a gente vai, a partir de medida de tendência central, moda, média e mediana, chegar a um pressuposto, a um ponto, onde a gente vai falar, aquele ponto tem um limite inferior, aquele ponto tem um limite superior. Aqui nós temos uma média, ou seja, a maior parte da população faz esse tipo de performance, tem esse tipo de resultado. Um desvio padrão para lá, um desvio padrão para cá, a gente aceita. Para o lado direito é superior, para o lado esquerdo é inferior. Por isso, medir em psicologia é relativo, não é subjetivo. É relativo porque ele segue uma lógica de medidas de tendência central, que são medidas de posição, que é a moda, a média e a mediana. Medir em psicologia não é subjetivo. Ah, no olho, eu vou observar você aqui, no olho eu vou falar o que você tem. Não. Isso quando a gente faz, porque existem algumas formas de obter informações sobre o mundo. Já falei algumas. Mas existem algumas formas mais específicas, que é a observação, a inquirição e a testagem. Quando a gente observa determinado fato, a gente pode estar na rua e observar a placa de carro de uma maneira completamente alheia ou de uma maneira padronizada. Eu vou observar determinada coisa sob um ponto de vista, por exemplo, de
tomar notas. Por exemplo, a psicopatologia é uma observação padronizada. Eu vou observar determinado comportamento de determinado sujeito sob o ponto de vista de um estatuto, de um manual de classificação, para chegar, espero sempre conseguir, a uma alteração que aquela pessoa apresente ou não. O segundo ponto é inquirição. Uma entrevista é uma inquirição, por exemplo. Eu vou chegar até você e vou fazer uma entrevista aberta, fechada ou semi-aberta. Eu vou aplicar em você um inventário de personalidade. Eu vou fazer uma inquirição a você. E o terceiro ponto é o teste, a testagem, que pode ser testes padronizados, válidos, ou testes não padronizados, testes não válidos. Quando a gente avalia, e esse é o ponto que eu estou falando o tempo inteiro, a gente utiliza em neuropsicologia basicamente testes padronizados do tipo psicométrico. O que é isso? Qual que é a grande diferença operacional para isso? Você vai, vou dar um exemplo, você vai ao Detran ou você vai à Polícia Federal para retirar, no primeiro caso, carteira de habilitação, no segundo caso, requerer porte de arma. Tem lá na junta médica um psicólogo que vai fazer um testezinho em você, que você não chamará mais de teste de QI de forma alguma. Ele vai fazer um teste com você e aquele teste ele vai chegar a algumas conclusões cognitivas, se você está apto ou não para, por exemplo, ter a carteira de habilitação ou ter o porte de arma. No caso do Detran, o motorista tem que ter um nível de inteligência tal e uma atenção sofisticada a tal ponto que ele não seja muito desatento. Uma avaliação neuropsicológica até parte daí, mas o ponto de vista que separa é o seguinte: o neuropsicólogo ele não vai atuar com testes que não são psicométricos, que são testes do tipo impressionista. Todo mundo conhece o teste das figuras, das manchas, o teste de Rorschach, que mostra o que você está vendo aqui. Não vai utilizar esses testes, porque esses testes não possuem muitas tabelas de correlatos. Lembra que a gente estava falando de tabela e nível de medida? Não tem. Ele vai utilizar testes que são psicométricos com tabelas que consigam correlacionar idade e escolaridade no mínimo. Essas avaliações psicológicas, na maior parte das vezes, são avaliações mais simples, mais restritas no tempo. Uma avaliação neuropsicológica, não. Será mais demorada, porque eu não preciso saber somente das suas funções cognitivas, eu preciso saber das suas funções cognitivas e desse maestro da orquestra que são as funções executivas e o seu comportamento. Vamos dar um exemplo. Quando eu penso em pensamento, a gente pode pensar várias coisas sobre o que seria o pensamento, mas eu posso dissecar essa função pensamento em raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio mecânico, raciocínio espacial, ou seja, a gente vai dissecar essa função cognitiva pensamento para as suas execuções, para a função cognitiva e executiva que seria o raciocínio. E a gente precisa, numa avaliação neuropsicológica, ter um correlato direto entre essas funções avaliadas e esses estatutos de classificação, esses manuais. Portanto, você não será avaliada somente com testes. Muitas vezes será utilizado em você escalas de comprometimento de vida diária, escalas de atividades instrumentais de vida diária. Por exemplo, se você está avaliando seu avô, em você, que é a cuidadora do seu avô, será utilizada escalas de sobrecarga do cuidador, escalas voltadas a transtornos do humor, como depressão. E, além disso tudo, essas funções todas, muitas vezes, são mais bem avaliadas por outras pessoas. Quando a avaliação é feita, quando nós temos uma avaliação psicológica, nós temos uma avaliação por instrumentos psicológicos que são de uso restrito e privativo. Da mesma forma que o médico ele é o único que pode prescrever uma medicação, o psicólogo é o único que pode utilizar um teste psicológico. Se você vir diferente disso, está errado. A neuropsicologia não. Lembra que eu falei que na década de 70, várias ciências tradicionais começaram a fazer links entre suas conclusões e o sistema nervoso central e essa lógica de funcionamento diferente? É óbvio que se a gente for pensar em linguagem, uma pessoa que estudou fonoaudiologia tem mais capacidade de falar do que uma pessoa que estudou, por exemplo, psicologia. Se a gente for falar em psicomotricidade, é óbvio que um fisioterapeuta terá maior capacidade de avaliar do que alguém que estudou psicologia. Isso é simples, isso é fácil de ver, qualquer criança consegue perceber. Portanto, numa avaliação neuropsicológica, você provavelmente passará por uma equipe multidisciplinar. Ou seja, é uma avaliação o tempo inteiro psicométrica, demorada no tempo, porque vai avaliar todas as suas funções executivas, feita muitas vezes por uma equipe multidisciplinar, que dará um resultado consequência desses estudos, dessas pesquisas em neurociência, ou seja, vai articular todo o seu escopo de resultados com uma questão da neurociência. E, por fim, a postura é muito diferente. Como exemplo caricato, eu posso mostrar, se eu sou um psicólogo, eu posso mostrar para você um borrão de tinta e falar o que isso poderia ser. Aí você vai olhar e falar, isso poderia ser tal coisa. Falar, aponta, mostra para mim onde é que é. O que ele está fazendo, por aí vai. Esse é um teste simples, é um teste de Rorschach. Quase todo mundo conhece esse teste, até quem não é psicólogo.
Essa conclusão psicológica vai ser referenciada à personalidade da pessoa. Se é uma pessoa, vamos imaginar, mais introvertida, mais extrovertida, se é uma pessoa mais esperta, se não é, mas serão conteúdos voltados à personalidade. Se eu pegar o mesmo teste, o teste de Rorschach, e perguntar o que isso poderia ser, o psicólogo concluiu essas coisas. Eu vou falar, ele está utilizando o hemisfério direito, ele tem uma inatenção, ele está com a apraxia ruim. Ou seja, são conclusões muito diferentes, porque muda a postura, a forma como você interpretará aqueles resultados. Então, essa daí é um ponto-chave na diferença entre o que seria uma avaliação psicológica e uma avaliação neuropsicológica. Mas lembrando sempre que avaliar é atribuir valor. Valor em psicologia é um valor, primeiro, relativo, porque a gente estuda a partir de moda, média e mediana. É um valor focado em medida de tendência central, que é uma medida de posição psicométrica. Avaliar é atribuir um valor que ele é constante, a partir do pressuposto que a gente tem realmente uma tabela, uma régua, que não necessariamente vai respeitar a mesma tabela, a mesma régua da física, que tem esse zero absoluto, mas medir é constante. Uma pessoa fará um teste, por exemplo, de inteligência e terá 20, 25, 30, 35, não pode ter 20 e depois ter um buraco, um hiato e 90.